Então, olá a todos, eu chamo-me Sara e vou-vos falar um bocadinho daquilo que foi a nossa experiência com o projeto no IPO Porto. Como nos restantes projetos e como começou com a nossa formação, nós também partimos de um PPS, fizemos a formação em Global PPS, fomos a NIMEG aprender a lidar com esses resultados e que poderíamos tirar. E houve uma coisa que na altura nos saltou à vista quando o fizemos, que era uma prescrição muito elevada de carbapenems em infecções da comunidade. E depois, quando fomos ver quais eram estas infecções que estavam classificadas como comunidade e estavam a usar carbapenems, vimos que era principalmente a neutropenia febril e que isto acontecia particularmente no Serviço de Oncologia Médica. Adicionalmente, esse PPS inicial também nos demonstrou uma baixa adesão às guidelines locais que nós sabíamos que existiam. Pegámos nesses dados e fomos ver de forma manual se, de qualquer forma, essa prescrição de carbapenems que nós tínhamos reparado estar assim acima do que nós quereríamos, se estava adequada, se tinha havido um motivo. E não estava. E, portanto, este foi a nossa premissa inicial para começar a desenvolver a nossa intervenção. E, portanto, o nosso problema era este uso excessivo de carbapenems na admissão no Serviço de Oncologia Médica e queríamos reduzir isto que se estava a passar. De relevo, este serviço é um serviço que, muito grande, é o maior serviço do IPO, que por ano tem cerca de 2.300 internamentos anuais, tem muito volume e era um serviço em que nós não tínhamos ainda uma colaboração estruturada. Tínhamos colaboração, mas se calhar não da forma que gostaríamos, tão proativa. E foi também por isto que nós, inicialmente, quisemos olhar para ele de outra forma. Tentámos perceber, então, quais eram os determinantes para isto estar a acontecer e, para isso, organizámos entrevistas semi-estruturadas a elementos deste serviço. Escolhemos pessoas que faziam regularmente turnos e trabalhavam no serviço de atendimento não programado e, portanto, que eram prescritores e tentámos ter uma representatividade do serviço. Tínhamos o diretor do serviço, tínhamos um oncologista sénior que não o diretor de serviço, tínhamos internos mais velhos, mais novos. E, após uma breve exposição dos nossos dados, fizemos-lhes então uma entrevista em que eles, com 4 perguntas, puderam falar livremente sobre o que é que pensavam sobre o assunto. Como nós vimos e posteriormente, com a junção aqui da doutora Ana Catarina, se calhar este não foi o melhor início para a entrevista, porque nós mostramos-lhes dados, não é? Aprendemos isso depois. E depois disso, houve várias coisas que nós aprendemos logo com estas entrevistas. A primeira é que nós tínhamos quem nos fosse ajudar. O diretor de serviço estava motivado para mudar isto, os médicos a quem nós apresentámos e com quem falámos estavam preocupados com os resultados que nós mostramos e todos eles tinham vontade de fazer alguma coisa em relação a isso. Depois, e isto estou a falar dos nossos facilitadores para isto acontecer, quando começámos a analisar as barreiras, em que usámos também o Flutorp e emparelhámos de acordo com o método Combi, também foi aquele que nós aprendemos nas nossas formações iniciais, conseguimos perceber que havia falta de conhecimento sobre as diretrizes e sobre as desvantagens palpáveis do uso de carbapenemo, não havia uma ação padronizada em todos os médicos do serviço, havia muita heterogeneidade na prescrição, não havia propriamente um standard of care definido, havia dificuldade no acesso às normas institucionais e havia pouca confiança nestas normas institucionais. E depois, havia aqui muito o medo de prejudicar o doente. Pegámos nisto e tentámos definir a nossa intervenção, ou seja, e definimos-la assim. Primeiro, encontramos alguém de referência, um interlocutor no serviço, e esta pessoa surgiu das entrevistas, foi alguém que estava connosco, uma oncologista sénior, estava interessada e ajudava-nos a fazer intervenção dentro do próprio serviço.
E, conjuntamente com essa oncologista, com pessoas do serviço, criámos uma guideline conjunta com eles. Nós não escrevemos a guideline, eles escreveram, nós participámos para ser uma coisa deles. Isto fez com que o processo fosse mais demorado, porque não dependíamos só de nós. Ao mesmo tempo, tivemos a vantagem que isto passa a ser uma coisa também deles. E passa a ser uma coisa de consenso. E passámos por os processos todos de aprovação, morosos que foram, incluindo o diretor de serviço e agora está no Conselho de Administração. Nós não conseguimos terminar todos estes pontos porque não conseguimos a reunião conjunta da apresentação do documento, apesar dele existir e ter sido feito. E, portanto, depois, quando fomos olhar para a nossa intervenção, o que é que nós retiramos dela? Aproximámos dois serviços de que era difícil, inicialmente entrar pelo volume, pela diversidade de pessoas e de políticas de prescrição. Deste saiu uma guideline conjunta, que era partilhada por ambos, mas também o projeto no nosso hospital também passou para além da intervenção. Porquê? Nós, quando começámos a perceber que tínhamos que avaliar e que tínhamos de contar o que é que tínhamos feito, ter números, começámos a perceber que manualmente era laborioso, que tínhamos programas informáticos que estavam disponíveis, mas não estavam otimizados. E, portanto, tínhamos o EPIC, ele não estava a fazer boas ligações com a Glint, não estávamos a conseguir tirar dados, muitas vezes nem sabíamos, de forma a otimizá-lo. Começámos a reunir com a First e a otimizar esta ferramenta. Com aquilo que aprendemos também, começámos a rever a nossa própria estratégia e a nossa maneira de fazer stewardship na instituição. Não inventámos a roda, já fazíamos muita coisa bem, mas se calhar passámos a fazê-lo de forma mais estruturada, mais baseado em dados, mais baseado em evidência e aplicando tudo o que aprendemos da parte da ciência comportamental para realmente começar a ter resultados. A nossa intervenção teve várias limitações e várias coisas que nos fizeram aprender com a primeira que desenvolvemos. Primeiro, e logo, o principal erro que eu aponto e com o qual aprendi foi a escolha do projeto. Era um problema importante, era um problema grande, não era fácil. Nós ainda não tínhamos, se calhar, os pontos que precisávamos com aquele serviço para mudar aquilo que precisávamos. Se calhar devíamos ter escolhido um serviço que até já estava, vamos dizer, melhor, mais estruturado, mas que íamos conseguir dar uma coisa mais pequenina, mas que íamos ter mais sucesso. E aqui, claramente, apontámos alto e não foi fácil. Depois, o projeto foi um projeto de vida real e, portanto, tivemos 2 mudanças de Conselho de Administração durante o processo, 2 direções de serviço, reestruturação do internamento de Oncologia Médica e aumento da nossa equipa de stewardship. Portanto, em termos de eficácia do projeto, é difícil medir porque houve muita coisa que aconteceu. E, por fim, o nosso método de entrevista não foi o melhor e depois aprendemos isto porque ele pode ter sido uma intervenção em si. Isto demorou e, a dada altura, sentimos que era a necessidade de reavaliar o nosso problema. Se isto ainda era um problema, se não precisávamos de adaptar. E no PPS 2024 não tínhamos neutropenias febris a quem tinham sido prescritas carbapenemas empíricos. Verificámos em fevereiro de 2025 numa auditoria manual estruturada a isto e também isto não aconteceu. E também não tivemos ao mesmo tempo aumento do consumo institucional de quinolonas a acompanhar isto. Foram avaliações muito preliminares, mas se calhar isto já não é o nosso maior problema. Se calhar não, e provavelmente não, como resultado direto da nossa intervenção, mas por todas as outras coisas que fomos aprendendo e fomos fazendo diferente ao longo do tempo do projeto. Obrigado, Sara.